Para calcular essa derivada, observe que a função é um polinômio. Então eu preciso derivar cada monômio separadamente, da seguinte maneira. Seguro 2/3 e derivo x6, 6x5, mais segura 1/5 e derivo x5, 5x4, menos 2, que multiplica a derivada de x2, que é 2x, mais a derivada de 3x, que é 3, e a derivada de constante é 0. Aí a gente ajeita cada monômio. Corta 6 com 3, fica 2 vezes 2, 4, então fica 4x5. Corta 5 com 5, fica x4, menos 4x mais 3. Essa é a derivada da função dada. Agora vamos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico desta função. Esta é a equação da reta tangente ao gráfico de uma função. y0 e x0 são os pontos, são as coordenadas do ponto de tangência. x0 é a abscissa desse ponto de tangência. Então nós precisamos pegar o 0 e substituir no lugar do x0 e o e no lugar do y0. E aí nós vamos ficar com essa equação. Y menos e é igual a f' de 0, que multiplica x menos 0. X menos 0 dá x, esse e vai para o outro lado, fica mais e. Nós temos parcialmente a equação da reta tangente. Agora nós vamos pegar a função dada e vamos calcular a derivada para a gente saber quanto que dá o f' de 0. Então a derivada de x4 é 4x3, de menos raiz de 3x é menos raiz de 3. E, por ser constante, tem derivada igual a 0. Então essa é a derivada da função. Substituindo x por 0, eu obtenho o f' de 0, que vai dar menos raiz de 3. Então agora eu pego esse menos raiz de 3 e substituo lá na equação da reta, que vai ficar desse jeito. Bom, agora vamos calcular a derivada desta função. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar cada parcela dessas num expoente fracionário. Então, por exemplo, aqui fica 3x elevado a 4/5 menos 5x elevado a menos 1/4. Esse menos se justifica porque a variável está no denominador. Ok? Mais 4x elevado a menos 2/3. Mesma coisa aqui. Tá? 2/3 é a fração, e como está no denominador, vem o sinal menos na frente. Agora eu uso a mesma regra utilizada para os polinômios. Seguro 3, está aqui o 3, seguro aqui, vem 4/5 na frente, e depois eu substituo o expoente de 4/5 por 1, subtrai por 1. Menos, seguro 5, vem o menos 1/4 aqui, subtrai 1. Mais, seguro 4, vem o menos 2/3, e aqui em cima subtrai por 1. Aí a gente faz todas essas continhas, né? 12/5, aqui subtrai por 1 dá menos 1/5. Menos com menos mais, fica 5/4, subtrai aqui x elevado a menos 5/4. Menos 8/3, x elevado a menos 5/3. É isso aí. Bom, para eu poder estudar esse limite, eu preciso fazer essa conta aqui. 1 menos cosseno de x sobre x, ele é igual a essa fração. Eu simplesmente multipliquei em cima e embaixo por 1 mais cosseno. No numerador eu tenho um produto notável que se resume nisso aqui. E o denominador está desta forma aqui. Não mexo nele. Bom, isso é uma identidade trigonométrica. Como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Agora eu vou pegar essa fração e vou dividir o numerador, vou decompô-lo. Seno ao quadrado é a mesma coisa que seno vezes seno. E agora sim, eu vou decompor esta fração. Certo? Como tudo aqui é produto e quociente, não tem problema nenhum em fazer essa decomposição. Vocês podem observar que eu posso pegar essa conta e refazê-la e volto ao que eu tinha antes, né? Seno vezes seno no numerador, x vezes 1 mais cosseno de x no denominador. Então essa decomposição aqui é legítima. Ok? Então, estudar o limite desta fração é a mesma coisa que estudar o limite
desse produto, sendo que o primeiro fator é um limite fundamental que nós já vimos que tende para 1. No segundo fator, eu posso substituir o zero normalmente. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 0 sobre 2, que é 0. Ou seja, este limite aí de 1 menos cosseno de x sobre x dá 0. É claro que toda essa conta foi feita porque se eu substituísse formalmente o 0 aqui, ia ficar cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0, ia ficar 0 sobre 0. Ok? Pronto. Isso aí é simplesmente para calcular a derivada dessa função. Por definição, é isso aí. Seno de x mais h menos seno de x sobre h, usando a definição de derivada. Esta expressão aqui, seno de x mais h, ela pode ser transformada nessa. Isso é uma identidade trigonométrica. Seno de a mais b é seno a, cosseno b mais seno b, cosseno a. Menos seno de x sobre h. Agora eu vou colocar seno de x em evidência. Vai ficar cosseno de h menos 1. Observe que eu tenho seno de x aqui e aqui. Aí sobra seno de h, cosseno de x sobre h. Bom, agora eu vou separar isso em duas frações. Uma que vem até aqui, com o denominador h, e outra que é a partir daqui, com o denominador h. E agora vou separar as expressões matemáticas que tem a letra h. Então, seno de x ficou de fora, fica o cosseno de h menos 1, seno de h sobre h aqui e o cosseno de x de fora também. Não tem problema nenhum fazer isso. Eu estou separando isso porque eu quero calcular limites quando h tende a 0. O primeiro nós acabamos de calcular, tende para 0. E o segundo aqui, nós já conhecemos ele, tende para 1. Então fica 0 vezes seno dá 0, mais cosseno vezes 1, que é cosseno. Esse é o resultado final deste limite aqui. Ou seja, a derivada do seno é cosseno. É isso aí. As funções exponenciais são as funções, talvez, das mais importantes que tem na matemática. Tem muitas aplicações. Esse limite que eu vou calcular aqui, ele serve também como preparação para uma derivada. E é só por causa disso que nós vamos estudá-lo. O E é um número definido por este limite aí, x tendendo a mais infinito dessa expressão. Então, se eu fizer uma mudança de variável, a saber, chamar 1 sobre x de h, o E pode ser reescrito como um outro limite. O h, se o x tende para infinito, o h tende para 0. 1 mais h, que será 1 sobre x, e eu troquei para h, fica assim. Bom, no lugar de x vai ficar 1 sobre h. Então o E, ou ele é esse limite aqui de cima, ou é esse de baixo. Esse aqui de baixo, ele pode ser dito da seguinte maneira. Para valores de h muito pequenos, tendendo a 0, o E é aproximadamente 1 mais h elevado a 1 sobre h. Ok? Porque se isso tende para E, então isso está próximo de E, para h pequeno. Ou seja, se eu elevar, trabalhando isso aqui como uma igualdade, ambos os membros na potência h, o E fica elevado a h, e 1 mais h não fica elevado a nada. Ou melhor, fica elevado a 1. Né? Porque é 1 sobre h vezes h. Porque quando eu elevo a h, vai acontecer isso aqui. Então, subtraindo 1 de cada lado, o E elevado a h menos 1 é aproximadamente h. E, portanto, dividindo tudo por h, isso aqui é aproximadamente igual a 1. Portanto, quando h tende a 0, E elevado a h menos 1 sobre h tende para 1. Agora eu estou em condições de calcular a derivada da função E elevado a x. Por definição, ela é isso aí. E elevado a x mais h menos E elevado a x sobre h. Isso aqui é uma propriedade de potência, certo? Expoente da soma é o produto dos expoentes, dos exponenciais, né? Melhor dizendo. Aí eu coloco E elevado a x em evidência, vai ficar E elevado a h menos 1 sobre h, que é exatamente o limite que acabamos de calcular e vimos que ele é igual a 1.
Então o resultado dá e elevado a x, ou seja, a derivada de elevado a x é e elevado a x. Antes de calcular a derivada, vamos preparar a expressão. Essa aqui eu já estava até querendo derivar, porque ela é óbvia, não tem que fazer nada. Mas aqui eu coloco 1/3 na frente e aqui eu coloco na forma de expoente. Agora sim eu vou derivar. Seguro 3, calculo e elevado a x, derivada de elevado a x é elevado a x mesmo. Seguro 1/3, calculo a derivada de cosseno, que é menos seno. Seguro 9/4, derivo o expoente, 2/3. Isso aqui é o resultado de 2/3 menos 1, menos 1/3. Agora eu dou uma ajeitada na resposta. Vai ficar 3 elevado a x, menos 1/3 de seno de x. Aqui simplifica as duas frações, sobra 3/2 x, 1 sobre x elevado a 1/3. No outro exemplo eu não fiz não, mas é sempre bom a gente deixar a resposta na forma de radical. Ok? Então a resposta final vai ficar assim: 3 sobre 2 raiz cúbica de x na última parcela. É isso aí, pessoal.